Para quem tomou a decisão de começar a investir, é normal se deparar com um começo meio sem direção, saindo comprando qualquer empresa, fundo imobiliário e por aí vai. Eu, por exemplo, comecei comprando sem saber o que eu estava comprando. Não entendia nada e não sabia nem ler os códigos das empresas. Eu literalmente comecei a aprender depois de estar comprado em determinadas empresas e fundos imobiliários. E o que isso tem a ver com diversificação? Irei lhe explicar tudo agora, mas fique no vídeo até o final para você não perder nada. Diversificação, sem dúvida, é um dos principais pontos para você ter mais tranquilidade nos seus investimentos. E o seguinte ponto: a diversificação diminuirá seu nível de risco e lhe trará mais tranquilidade nos seus investimentos. Em um contexto teórico, a diversificação dos seus investimentos é feita como? Distribuindo seu dinheiro em diferentes ativos e moedas, como ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, criptomoedas, empréstimos, sendo para instituições financeiras como CDB ou para o governo através do Tesouro Direto. A vantagem dessa estratégia é reduzir os riscos das suas aplicações e garantir uma boa rentabilidade no médio e longo prazo, sem ter risco de exposição concentrada em poucos ativos, além de participar de boas oportunidades. Você já deve ter escutado alguma vez em algum lugar esse ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se essa cesta cair, todos os ovos quebrarão. Essa analogia, quando interpretamos e comparamos com o mundo dos investimentos, posso te exemplificar quem investe em um determinado segmento ou setor corre grandes riscos e perde boas oportunidades ao longo do caminho. Um exemplo: no início de 2020, quando nossa bolsa foi temporariamente travada por altas quedas, foi acionado 5 circuit breakers. Isso dentro de 3 meses. E esse número aqui dentro do Brasil é um número grande, pois desde 1997, esse mecanismo foi acionado apenas 17 vezes. E para quem não sabe o que é isso, Circuit Break é um mecanismo utilizado pelas bolsas de valores ao redor do mundo. E para que serve? Para interromper as negociações durante um determinado tempo. Isso significa que, durante o Circuit Break, nenhum ativo pode ser negociado na bolsa. Aqui no Brasil, esse mecanismo é acionado após uma queda de 10% no índice Ibovespa. As negociações ficam travadas por 30 minutos. E se após a retomada das operações a queda continuar, nossa bolsa pode cessar as operações por tempo indeterminado. Como estava dizendo, quem investe em um único segmento ou determinado setor corre grandes riscos e perde boas oportunidades no longo do caminho. Nesse caso, em 2020, após a explosão do Covid-19 no Brasil, nossa bolsa derreteu em 3 meses 40%. Quem tinha investimentos apenas em bolsa de valores teve uma desvalorização patrimonial de 40%. Agora imagina quem tinha caixa, comprou excelentes empresas com 40% de desconto. Uma hipótese para complementar essa explicação: imagina se esse investidor tivesse criptomoedas no seu portfólio. O que teria acontecido? Ainda em 2020, mas no segundo semestre, o movimento dos criptoativos foi inverso ao das bolsas de valores pelo mundo. Enquanto elas acumulavam uma perda de quase 50%, os criptoativos começavam a acumular uma alta de mais de 450%. Isso até dezembro de 2020. Levando em conta a valorização dos criptoativos mais alta do dólar, tendo em vista que em crises globais é normal grandes investidores e os bancos centrais aumentarem sua exposição ao dólar, com esse movimento o dólar se valorizou perante as outras moedas de outros países. Para você ver, diversificar em moeda também é importante. Por isso sempre falo em dolarização do patrimônio. Se você quiser aprender mais sobre isso, deixei um vídeo aqui nos cards onde mostro como investir no exterior em dólar. Dessa hipótese que eu te mostrei, agora olha como ficou o gráfico naquela época. Olha o índice Ibovespa. No início de janeiro de 2020, estávamos a 108 mil pontos do Ibovespa. Quando atingiu o fundo do Ibovespa, foi mais de 40% de queda, 43 e 39. De 118 mil pontos fomos para 67 mil pontos. Agora nessa mesma época, olha o que aconteceu com o dólar, como eu estava falando. Diversificação patrimonial em moeda é muito importante. Em janeiro de 2020, o dólar estava R$ 4,06. Quando comparamos o inversamente proporcional da nossa bolsa brasileira e o índice do dólar, olha o gráfico para onde foi. Olha o que aconteceu com o dólar. Em 5 meses, o dólar se valorizou 43%. Então você que investia só em moeda, só de deixar o dinheiro parado, teve um aumento de 40%. Então olha a importância de ter dólar na carteira. Agora, se pegarmos a alta das criptomoedas mais a alta do dólar, olha a explosão que vai ficar. Aqui, nesse índice do Bitcoin, no início de 2020, ele estava estabilizado aqui em 7, 8 mil dólares. E ficou assim até meados de outubro. No final de 2020,
ele pegou uma excedência de alta gigantesca, de onde ele saiu de 10 mil dólares e foi parar em 63 mil dólares. A gente aqui tem resultado em real, por mais que parte dos nossos investimentos estejam dolarizados, a gente faz nossas métricas em reais para acompanhar nosso patrimônio. A pessoa que investe em Bitcoin, se você fazer uma multiplicação básica, nesse período, entre 60 e 65 mil dólares do Bitcoin, vezes o valor do dólar depois da sua valorização, tranquilamente vai bater 310, 350 mil reais. Por isso, diversificação patrimonial é muito importante. Talvez o seu perfil não seja de comprar criptoativos, mas invista em bons ativos dolarizados, pelo menos. Por que investir no dólar? Voltando ao gráfico do dólar. Olha o que acontece com o dólar em períodos de crise. Por que tem essa alta exponencial? Em períodos de crise global, os bancos centrais recorrem ao dólar como fonte de garantia. Mais segura que o dólar, depois dela vem só o ouro. E hoje em dia, há quem diga que o Bitcoin também é uma fonte de segurança patrimonial. Porém, aos investidores mais conservadores, o dólar e o ouro estão em primeiro lugar. Agora, só falar e mostrar gráfico de altas de dólar, baixa de Bovespa, explosão do Bitcoin, como ficaria uma carteira de um investidor nesse período? Me prova que uma carteira diversificada num período de crise se dá bem. É isso que eu vou mostrar agora. Vou mostrar o resultado em percentual da minha carteira nesse período. Aqui no intervalo do Trade Map, podemos ver que eu iniciei os investimentos em renda variável em 2018. Tá? Mas vamos aqui para o final de 2019, onde minha carteira estava acumulando uma alta de 27% e no dia 2 de março ela caiu de uma rentabilidade de 27% para 5%. Mas não ficou negativa. Agora vamos ver nesse período comparando com o Ibovespa. Olha aí o Ibovespa. O Ibovespa ficou menos 26%. Nessa época aqui, eu tinha ativos dolarizados, já tinha ações, fundos imobiliários. Meus ativos dolarizados, o que era? Estoques e REITs. Eu tinha um pouquinho de criptomoedas. Um valor pequeno que não refletiu tanto na valorização da minha carteira. Eu tinha renda fixa, mas em percentual pequeno, porque desde 2018 eu comecei a investir em renda variável, focando em renda. Então, meu percentual em renda variável sempre foi maior desde 2018. Só esses dois índices aqui, tu vai querer parar? Não. Vamos abrir aqui o índice dos fundos imobiliários, o índice de inflação e o índice do dólar. O fundo do poço foi em final de março, onde o Ibovespa bateu menos 26%, o IFIX menos 10%. Esse percentual de positividade e negatividade é levando em conta essa data inicial, 12 de 2018. Então, resumindo, no fundo do poço, aqui no Brasil, minha carteira ficou positiva 5%, o Ibovespa, que é o índice das ações das empresas brasileiras, ficou menos 26%, o IFIX, que é o índice que acompanha a valorização dos fundos imobiliários, ficou negativo, menos 6%. Agora, olha o dólar. Enquanto o mundo desvalorizava, olha o dólar. O dólar acumulou 30% em final de março. Se a gente evoluir o gráfico para início de maio de 2020, o Ibovespa estava a menos 10%. Minha carteira já estava a 22%. Mas olha o dólar. O dólar estava a 51%. Então, como eu sempre falo, diversificação patrimonial é importante. Dolarização do patrimônio também é muito importante. E eu só consegui superar o dólar quase no final do ano, em novembro, onde minha carteira acumulou uma alta de 48% e o dólar acumulou uma alta de 42%. E o Ibovespa estava a 16%. Então, diversificar seu patrimônio em moedas, em ativos, sempre será muito importante. E como você pode ver no gráfico, até hoje, nenhum desses índices superou a valorização da minha carteira. E eu não faço nenhuma coisa mirabolante. Como eu sempre falo, é o básico bem feito, gera resultados consistentes. Tá aqui. Desde 2020, a minha carteira se mantém valorizada perante os outros índices. Se diversificar é ter uma boa quantidade de ativos em carteira, quantos devo ter? Não há um número certo, mas algo entre 10 e 15 ativos já lhe garantem uma boa diversificação. Essa quantidade seria de todos os seus ativos, somando a quantidade de ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, BDRs, ETF e renda fixa. Eduardo, me conta logo como eu faço essa diversificação. Vamos para uma parte mais prática. Como diversificar com poucos ativos e de forma eficiente. Mas antes da parte prática, peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Nessa planilha eu te exemplificarei 3 tipos de carteira diversificada, entre 11 e 15 ativos.
para cada perfil do investidor. Repetindo, eu exemplifiquei. Isso não é uma recomendação de investimento. Aqui nessa primeira planilha, eu demonstrei um perfil conservador de nível nacional, com 11 ativos. Isso seria composto por 4 ações, 4 fundos imobiliários, 3 ativos de renda fixa, onde ficariam a distribuição em percentual 15% em ações, 15% em fundos imobiliários e 70% em renda fixa. E isso é considerado um perfil conservador, onde o perfil de renda fixa supera o perfil de renda variável. E seriam 15% em empresas, 15% em imóveis e 70% em empréstimos, sendo para bancos ou para o governo. E a sua exposição em moeda seria 100% em real. Aqui nesse perfil internacional, as métricas continuam quase as mesmas, sendo em percentual ou quantidade de ativos. Aqui, ao invés de ser 4 ações de empresas brasileiras, são ações de empresas americanas. E, ao invés de ser 4 fundos imobiliários, são 4 REITs, que são empresas focadas em imóveis nos Estados Unidos. E a renda fixa continuam 3 ativos no mesmo segmento aqui no Brasil, onde permaneceria um percentual de 15% em empresas, 15% em imóveis e 70% em renda fixa. Sua exposição em moeda seria 70% em real e 30% em dólar. Por isso eu afirmo, se você quiser aprender a investir em ativos internacionais e em dólar, eu deixei aí nos cards um vídeo onde eu mostro como investir em ativos dolarizados. Passando para um perfil mais moderado, ainda com 11 ativos, o que podemos ter? Continuamos com quase a mesma quantidade de ativos, mudando percentual e mudando percentual em moeda. Por exemplo, 4 ações, 4 fundos imobiliários, um ETF que replica o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e 2 ativos de renda fixa. O percentual de exposição ficaria como 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 10% em ETF e 50% em renda fixa, onde teríamos 30% em empresas, 20% em imóveis e 50% em empréstimos, sendo para bancos ou para o governo. Nossa exposição em moeda, 90% em real, 10% em dólar. Um perfil mais arrojado, aqui nós usaríamos 15 ativos, dividido em 4 ações, 3 fundos imobiliários, 2 estoques, 2 REITs, 2 criptomoedas e 2 ativos de renda fixa. E como ficaria o percentual dessa carteira? 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 20% em estoques, 20% em REITs, 5% em cripto e 15% em renda fixa, com uma distribuição de 40% para empresas, 40% em imóveis, 15% para empréstimos e 5% em criptoativos. Nossa exposição em moedas ficaria 55% em real e 45% em dólar. Como eu falei na explicação anterior, isso aqui não é receita de bolo. Não precisa ser dessa forma. Porém, esse nível de diversificação, acredito que você teria um bom resultado. Esse protegeria de possíveis crises setoriais, tanto crises aqui no Brasil, como crise nos Estados Unidos, crise de moedas, crise de ações, fundos imobiliários, estoques. Geralmente, como você pode ver nos gráficos que eu mostrei anteriormente, em determinadas crises e tipos de crises, sempre haverá correlação entre determinados ativos. Então, quando um está caindo, geralmente um está subindo ou, no mínimo, está se mantendo estável. Por isso, mais uma vez, é importante a diversificação. Você que já investe e quer enquadrar seus investimentos nesses percentuais, não precisa sair vendendo seus ativos. Para equilibrar a carteira, apenas destine seus aportes mensais para os ativos que têm menor peso na carteira. Assim, ao passar dos meses, a carteira se equilibra de forma natural. Agora, você que está investindo, comprando todos os meses, mas não faz um acompanhamento da carteira de seus ativos, você precisa criar uma planilha e fazer esse acompanhamento. Se você não tem paciência para criar uma planilha ou nem sabe como, existem vários aplicativos que fazem esse serviço para você, como o Trademap, o Kivo e a área de assinantes do Status Invest. Como eu gosto de fazer um acompanhamento mais detalhado dos meus investimentos, eu mesmo crio minhas planilhas de acompanhamento. Agora eu vou lhe mostrar como ficaria uma planilha geral para acompanhamento de uma carteira de perfil moderado. Como você pode ver, em uma planilha, conseguimos acompanhar de forma mais detalhada esses ativos. Essa carteira que montei, não considere como investimento esses ativos, pois eu botei apenas para caráter de explicação e exemplificação. Bom, essa carteira aqui, ela é de perfil moderado,
onde eu coloquei um valor montante de R$ 2.000 apenas para exemplificar e que ela fique de forma mais equilibrada, sendo composta por ação, fundo imobiliário, um ETF e 2 ativos de renda fixa, onde os percentuais seriam distribuídos em 20% para ações, 20% para fundos imobiliários, 10% para ETF e 50% para renda fixa. Essa carteira teria tido uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 46% e teria rendido um dividend yield de quase 10% anual. Então, para quem gosta de planilha e acompanhar o desenvolvimento do seu dinheiro, essa base aqui está de bom tamanho. É claro, se você quer algo mais sofisticado, aí você já teria que comprar algumas ferramentas para o seu computador ou usar aqueles aplicativos que eu falei, Finvo ou Trademap. Agora sim, se você, como eu, gosta de acompanhar seus ativos de forma mais detalhada, é só você criar uma planilha simples. Resumindo tudo o que falei até agora, poupar e investir todos os meses, essencial. Diversificar para se proteger, comprar ativos dolarizados e ter caixa para fazer boas compras em grandes quedas. E o conteúdo do vídeo de hoje foi esse. Se você ficou até aqui, eu lhe agradeço. Espero que esse conteúdo esteja agregando algo positivo na sua vida. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro até você.